Senhor Deus, querido Pai que habita nas alturas dos céus, mais uma vez estamos aqui para render glórias ao Teu nome, ó Deus. Por favor, Senhor, eu peço que, através de mim, ó Deus, possamos ter uma mensagem, ó Deus. Uma mensagem para, para que essas pessoas possam ouvir e que ela seja de utilidade para a nossa vida, ó Deus. Não só para essas pessoas, mas para mim também, ó Deus, porque eu também preciso da Tua graça, eu também preciso do Teu poder, ó Deus. Então, por favor, nessa noite, que a Sua voz seja ouvida, ó Deus. Eu estou lendo Patriarcas e Profetas, e é um livro fantástico, assim como muitos dos livros da irmã White. E hoje eu me deparei com a rebelião de Corá, Datã e Abirão. E eu não sei se é costume apenas de algumas pessoas, mas muitos dizem assim: como aquele povo era rebelde, como aquele povo era contra o Senhor, como aquele povo murmurava. Por quê? Aquele povo viu 10 pragas caírem sobre o Egito, 10 pragas terríveis, e cada praga era Deus mostrando para o Egito, para Faraó e para todo o povo que ele era maior do que os deuses do Egito. Por quê? Porque, por exemplo, a primeira praga foi o rio Nilo se transformando em sangue. E o Nilo era um deus para os egípcios. Assim como quando morreu os animais eram adorados pelos egípcios. Assim também quando veio a plantação ali e os gafanhotos comeram toda a colheita que tinha, eles acreditavam que tinha o deus da colheita. Assim como tem o deus Ra, que é o sol. Quando o sol se escureceu, é Deus mostrando que ele estava acima de todos os deuses que os egípcios acreditavam. E ali eles viram o mar se abrir. Eles viram águas amargas ficarem doces. Eles viram água doce sair da rocha. E você vê rebelião atrás de rebelião, murmuração atrás de murmuração. E assim nós começamos a pensar: meu Deus, que povo rebelde! Como pode? Eles viram tantas coisas. Eles presenciaram a glória do Senhor. Eles ouviram a voz de Deus. Deus desceu no Sinai. O Sinai estremeceu. O Sinai fumegou. E Deus falou com eles. E eles disseram assim: não fale o Senhor conosco, porque morreremos. Fale o Senhor contigo, Moisés, e você fale conosco. Eles não quiseram ouvir a voz de Deus porque tiveram medo. Temeram por suas vidas. E aí depois de tantas rebeliões que tiveram, quando os espias foram para o Egito, vieram depois de 40 dias e teve aquela rebelião. Tentaram matar os 2 únicos que se puseram a favor do Senhor. Tentaram contra a vida deles. E o Senhor teve que intervir, porque senão certamente eles teriam morrido. E depois disso, outra rebelião, porque Deus fala assim: ó, vocês não confiarem em mim, vocês não vão entrar no Egito, né? Os de 20 anos para cima. Porque que eles falaram assim, ó? Certamente nós morreremos, né? Era melhor que nós morramos no deserto, porque eles achavam assim, morrer na mão dos cananeus é melhor que a gente morra no deserto. E falou assim: os nossos filhos serão por presa. E Deus fala assim, ó, vocês vão morrer no deserto como vocês falaram. E o filho de vocês, que vocês disseram que seria presa, eles herdarão a terra. E aí, em vez de eles confiarem na palavra do Senhor, o que eles fizeram? Juntaram um povo, juntaram um bolinho de pessoas ali e falaram: não, agora nós cremos no Senhor, agora nós vamos lá e agora nós vamos tomar a terra. E Moisés disse assim, ó, não façam isso, porque Deus não está com vocês nessa empreitada. Rebelião atrás de rebelião. Eles foram e muitos morreram, e voltaram alguns. E a irmã White diz que, não muito tempo depois,
E eles ainda viam os resultados da rebelião, porque muitos morreram. Não muito tempo depois, eles começaram a fomentar uma outra rebelião, com Corá, Datã e Abirão. Abram a Bíblia de vocês em Números, no capítulo 16. Números, capítulo 16. A partir do verso 1, acompanhe comigo. Corá, filho de Issar, filho de Coate, filho de Levi, tomou consigo Datã e Abirão, filhos de Eliabe, e Aon, filho de Pelete, filhos de Ruben. Levantaram-se perante Moisés com 250 homens dos filhos de Israel, príncipes da congregação eleitos por ela, varões de renome, e se ajuntaram contra Moisés e contra Arão e lhe disseram: basta, pois que toda a congregação é santa, cada um deles é santo, e o Senhor está no meio deles. Por que, pois, vos exaltais sobre a congregação do Senhor? Tendo ouvido isto, Moisés caiu sobre o seu rosto e falou a Corá e a todo o seu grupo, dizendo: amanhã pela manhã o Senhor fará saber quem é dele e quem é santo, e quem é o santo que ele fará chegar a si. Aquele a quem escolher fará chegar a si. Fazei isto: tomai vós incensários, Corá e todo o seu grupo, e pondo fogo neles, sobre eles deitai incenso perante o Senhor. E será que o homem a quem o Senhor escolher, este será santo. Basta-vos, filhos de Levi. Vamos contextualizar mais um pouquinho aqui. Corá era primo de Moisés. Você vê que é uma rebelião dentro do círculo familiar. Corá, ele era da família de Moisés, porque ele era dos filhos de Levi, e Moisés também era descendente de Levi, eles eram parentes. E a irmã White fala que o Corá, ele era influente dentro de Israel. Ele tinha uma posição de respeito, e ele, por ser levita, ele também trabalharia no santuário, só que ele almejava o sacerdócio, algo que foi deixado para Arão e seus filhos. E a inveja e a vontade de ser como Moisés, talvez, de liderar a congregação, Satanás colocando isso no coração de Corá, fez que ele efetuasse uma rebelião. E tantas outras. E o que Moisés fala é o seguinte: para pegar incensários. E pouco tempo antes, Nadab e Abiú, filhos de Arão, que eram sacerdotes, morreram porque queimaram incenso com fogo estranho. Às vezes parece estranho, fogo estranho, mas o que é isso? Porque colocaram fogo estranho na frente do Senhor. Quando Deus inaugurou o tabernáculo, Ele mandou fogo do céu, e Ele acendeu o incensário, e aquele fogo era fogo santo, e o incenso tinha que ser mantido queimado com aquele fogo que o Senhor mandou. E eles, por estarem bêbados, por estarem embriagados, não conseguiram discernir o que era santo e o que era comum, e pegaram qualquer fogo e queimaram o incenso. E eles foram consumidos por causa disso. Então, o incenso, que significa a mediação, porque o incenso subia, era como se fosse a oração de Israel. Então, só o sacerdote podia apresentar. Era uma representação de Cristo, assim como todo o santuário. E é isso, lá vem 250 sacerdotes para queimar incenso. E ali, Deus não deu sinal nenhum. E Deus fala
Você depois na sua casa, você pode continuar a leitura, eu não vou ler todo o capítulo aqui para não se tornar extenso. E Deus, ele se pronuncia e ele diz para Moisés sair do meio, que ele vai consumir todo aquele povo, assim como ele já tinha feito antes. E Moisés intercede pelo povo novamente. Ele fala, por causa do pecado de um, o Senhor vai destruir a muitos. E esses pecadores, os rebeldes, né, na verdade, eles voltam para suas tendas. E a irmã White diz assim, eles voltaram para suas tendas. O Senhor não respondeu a eles, mas o seu coração continuou duro. O seu coração não aceitou. E Moisés fala assim, que eles não iriam morrer como morre qualquer homem. Está tudo em Números, no capítulo 16. Ele fala assim, eles vão morrer de uma forma diferente. A terra vai se abrir e vai engolir eles, e eles cairão vivos para dentro do abismo. Isso aconteceu e o povo ficou estarrecido. Toda a congregação ficou extasiada, falou assim, meu Deus, o que está acontecendo? E eles estavam apoiando essa rebelião, eles não estavam à frente, mas eles estavam concordando com aquela rebelião. E eles ficaram com medo. Eles estavam entregando o seu pecado, porque eles estavam demonstrando aquele medo e correndo, eles estavam assumindo que eles temiam pela sua morte, temiam pela sua vida, porque eles concordavam com aquela rebelião. E diz que aquela noite passou. E as pessoas viram aquelas 3 pessoas morrerem, engolidas pela terra. E elas não amoleceram o seu coração, talvez seja essa a palavra. Mas aquelas pessoas não aceitaram a repreensão do Senhor. Pela manhã, outra rebelião e outra praga para que pudesse conter essa rebelião. E novamente Moisés intercedendo pelo povo. E às vezes a gente se pergunta, por que esse povo era tão rebelde? E às vezes eu pergunto, tem diferença deles para nós hoje? Tem diferença? Medite você e imagine, será que tem mesmo uma diferença? Porque a gente pode pensar que aquele povo era privilegiado, eles viram os milagres de Deus, eles ouviram a voz de Deus. E nós não somos privilegiados hoje? Nós temos uma coisa que eles não têm, é a Bíblia Sagrada. Com conselhos maravilhosos. E nós também somos rebeldes. Quantas vezes, e quantas vezes, não sobe alguém aqui nesse púlpito e prega, e fala, e repreende. E nós, às vezes, falamos assim, nossa, é verdade, eu tenho que mudar minha vida. Eu tenho que parar com isso. Aí você vai para sua casa, você se ajoelha e você ora e faz um concerto com Deus e diz, Senhor, me ajude, eu preciso mudar, eu vou parar com isso. Isso é bom. Mas muitas vezes a gente só critica. A gente olha para a pessoa, eu não estou falando especificamente de mim ou de qualquer outra pessoa, de qualquer um pregador que venha aqui em cima e traga uma palavra. É claro, a gente não deve aceitar tudo. Isso é óbvio. Né? Como os bereanos que foram elogiados por Paulo, nós temos que falar assim, acabei de falar onde que está a história para vocês. Números, capítulo 16, Patriarcas e Profetas, eu não lembro o número do capítulo, mas o título é A Rebelião de Coré. Está escrito não Corá, está escrito Coré. Então, vocês têm os dados, e o que vocês têm que fazer? Ir na sua casa e falar assim, será que o que o Pata falou é verdade mesmo, ou será que ele estava enchendo linguiça em cima do púlpito? Não, peraí, deixa eu ver aqui.
Ah, aqui está a história. Deixa eu ler. Interessante. A sua Bíblia é comentada? Ótimo. Deixa eu ver o que os comentários da minha Bíblia dizem. A sua Bíblia tem aqueles apontamentos que diz para você pesquisar em outro lugar? Faça isso. Leia o livro. Aí sim você pode falar assim, não, eu não concordo. O que o Pata falou lá não tem nada a ver. Você está embasado na Bíblia. Para você poder discordar de mim. Mas muitas vezes, a gente está aqui sentado, a gente nem sequer refletiu na mensagem e está criticando. Irmãos, isso é contagioso. Você é perigoso. Porque você critica a pessoa que está do seu lado. Às vezes não estava nem pensando nisso. Ela fala, é verdade. E aí começa a murmuração. E a murmuração leva à rebelião. Israel começou murmurando. Murmurando. Até que essa murmuração foi ganhando força e se tornou rebelião aberta contra Deus. E será que nós não estamos, às vezes, em rebelião aberta contra Deus? Aquele pecado que você sabe que é pecado, e você pratica aquele pecado. Porque uma coisa é cometer pecado, outra coisa é praticar o pecado. Eu cometo pecado quando eu não planejo o pecado. Quando eu caio em pecado. Essa palavra cair em pecado é como se você estivesse vacilante, escorregasse e caísse. Talvez seja essa, uma exemplificação boa. Mas quando você não faz nada para evitar o pecado, quando você namora com o pecado, olha para o pecado, passa na frente do pecado, isso não é cometer pecado, isso é praticar o pecado. E, sinceramente, eu não sei como Deus nos ama. Eu não consigo entender. Porque pela quantidade de pecados que eu já cometi, pela quantidade de falhas que eu tenho, pela quantidade de vezes que eu ajoelhei e disse, Senhor, eu não vou fazer mais. E eu faço de novo. E por saber que Deus confia em mim, eu não entendo isso. Você entende? Eu não entendo. Como Deus confia em mim? Porque quando você é sincero e se ajoelha em oração, Deus te ouve, Ele te perdoa. E naquele momento às vezes você realmente está com o coração sincero. Você se arrepende de verdade. E você, infelizmente, cai de novo no mesmo pecado. Só que Deus, que é onisciente, Ele saberia que você iria cair naquele pecado. Naquele momento que você se ajoelha e pede perdão, Ele te perdoa. Ele confia em você. E o que nós fazemos com a confiança que Deus nos dá? Traição, talvez, porque é isso. E eu não consigo entender como que Ele confia na gente, como que Ele ama a gente. É por isso que se diz, e é clichê dizer, e a gente vai repetir isso em muitas pregações, e a gente vai repetir isso no céu, e a gente vai repetir isso pela eternidade, que Deus é amor. Ele não tem amor, Ele não sente amor, Ele não expressa amor, Ele é o amor. Ama pecadores que não merecem, como eu, e nós em rebelião contra Deus. O que fazemos com o nosso tempo livre? Às vezes a gente fala que não tem tempo para ler a Bíblia, às vezes a gente fala que não tem tempo para estudar, eu não gosto de ler. Eu leio a Bíblia e durmo, não sei. Eu já dei muitas dessas desculpas também. Mas se você parar para refletir, não há desculpa. A gente gasta muito tempo com inutilidade, com televisão, com internet.
E aí eu perguntei assim, como será que Deus pode amar a gente? Agora eu pergunto também, será que eu amo a Deus? Às vezes, eu não consigo responder, sinceramente. Porque o que é o amor? Como se expressa o amor? Como eu enxergo o amor? E será que eu expresso amor para Deus? Será que eu amo a Deus? Será que eu amo o seu sacrifício? Será que eu amo o seu evangelho? Será que eu amo a sua palavra? Eu não sei. E por muitas vezes nós criticamos esse povo, o povo do deserto. Quando a gente começa a ler a Bíblia, é intrigante. Você vem passando pelo êxodo aqui, pela saída do Egito, e nós vemos que era rebelião atrás de rebelião. E aí quando você chega ali para o livro de Josué, vem as vitórias, o povo se firma e fica com Deus. Aí vem a época dos juízes. E cai Israel, levanta Israel. Cai Israel, levanta Israel. Vem o juiz e liberta. E enquanto aquele juiz está vivo, o povo é fiel. Quando aquele juiz morre, o povo cai. E aí eu fico perguntando, a confiança desse povo estava em quem? No Deus vivo e imortal ou num juiz? Às vezes a gente idolatra muitas pessoas. A gente vê, nossa, pregadores maravilhosos. Nós vemos os sermões na internet e ficamos encantados. E aquela pessoa vira como se fosse uma referência. E aí, cedo ou tarde, vem um escândalo daquela pessoa. Às vezes, não é nem um escândalo, é só um boato. E às vezes a nossa fé se abala. A gente pensa, nossa, se, sei lá, o presidente da divisão caiu, como posso eu? Porque nós olhamos muitas pessoas e olhamos pouco para Cristo. E há um texto em Apocalipse, por favor, Apocalipse 3, muito conhecido, muito. Apocalipse no capítulo 3. E o versículo 20. Apocalipse capítulo 3, verso 20. Diz: Eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, entrarei em sua casa e cearei com ele e ele comigo. Amém. Eu acho que começa por aqui a solução. Primeiro, a gente tem que admitir que a gente não consegue fazer nada. Às vezes a gente quer se livrar dos pecados. Às vezes a gente quer, eu tenho que começar a ler mais a Bíblia para ter mais comunhão com Deus. Eu preciso ir mais à igreja para ter mais comunhão com Deus. Eu preciso ver menos televisão para ter mais comunhão com Deus. Mas para você ter mais comunhão com Deus, você precisa abrir a porta do seu coração. E quando Cristo entrar, não tem espaço para mais nada. E é aí que está o segredo. É difícil para a gente, porque é simples, mas é tão simples que é difícil de entender. Eu costumo dizer isso. Desde pequeno a gente é ensinado como? Estuda. Para quê? Porque você tem que estudar para você ter um bom emprego. Para quê? Para que você tenha um bom emprego, você tenha um bom salário, para que você se mantenha. Então, você tem que fazer isso, você tem que fazer aquilo. Para quê? Para você conseguir as coisas, para você se manter, para você se sustentar.
E aí Cristo chega e fala: não faça nada. Não faça nada. Deixe que eu faça por você. É claro, não é graça barata também. Não faça isso não faça nada. É o seguinte, quando você acha que algo que você faça pode ser aceitável, quando você acha que você pode dar alguma coisa para Deus, está errado. Quando a gente inverte a ordem das coisas, a gente acha que assim, eu tenho que fazer para ser. Eu preciso guardar os mandamentos para ser salvo. Eu preciso ir para a igreja para ter comunhão com Deus. Eu preciso orar para me santificar, para ser filho de Deus. Não. Eu não guardo os mandamentos para ser salvo. Eu sou salvo, por isso eu guardo os mandamentos de Deus. Eu não preciso entregar nada para Deus. É uma atitude de coração. Quando Deus entra na sua vida, quando Ele muda o seu coração, quando você dá espaço para Ele vai te transformar. É algo natural. E às vezes é difícil entender. Às vezes quando alguém fala aqui na frente não faz sentido, sabe por quê? Porque você tem que viver isso. Experiência dos outros não serve. Você tem que ter a sua experiência com Deus. E eu fico me perguntando, será que eu já tive a minha experiência com Deus? Será que eu já conheci Jesus de perto? Será que o Jesus que eu falo, eu conheço esse Jesus? Ou eu estou pregando e contando de alguém que eu ouvi falar? Eu estou contando uma história de alguém que eu conheço, que eu ouvi falar, de alguém que eu li nas histórias? Ou eu estou falando de um Jesus que mora no meu coração, que é dono da minha vida, que me transformou? É por isso que não faz sentido muitas vezes alguém vem aqui na frente e fala: deixa Jesus agir. Quando Ele fizer vai ser simples, vai ser fácil. E você fala: não é simples, não é fácil. Então você tem que viver esse Jesus. E como? Como viver esse Jesus? Como conhecer esse Jesus? Um homem galileu, que há mais de 2000 anos veio nessa terra, morreu e arrasta multidões pelo mundo. Todo mundo fala de Jesus, todo mundo crê em Jesus. Todo mundo não, mas muita gente, boa parte do mundo crê. Aqueles que não creem que Ele é o Salvador, creem que Ele é um profeta, creem que Ele é um filósofo, creem que Ele foi um grande homem, poucos duvidam que Ele existiu. Mas muitos do que acreditam nele, desses muitos, poucos o conhecem. Uma das frases mais tristes que deve ser para alguém ouvir vai ser no dia do juízo, quando Cristo falar: eu não vos conheço. Eu não sei quem é vocês. Quem são vocês? Não sei quem é você. Mas Jesus, fizemos milagres em teu nome. Em teu nome expulsamos demônios, curamos. Eu não sei quem é você. A gente perde muito tempo mesmo dentro da igreja, com coisas erradas. Sabe quem é que Jesus fala que esse eu conheço? Ele fala assim, ó: eu estava nu e me vestiste. Eu tinha fome e me deste de comer. Eu estava preso e me visitastes. E eu ouvi uma vez que ação solidária
dar roupa para as pessoas, fazer uma marmita e entregar para um morador de rua, não é a missão da igreja. Eu ouvi. Então eu não sei qual é a missão da igreja. Porque a igreja que Cristo vem buscar faz isso. A igreja que Cristo vem buscar olha para o próximo. A igreja que Cristo vem buscar não fica dentro de templos o tempo todo. Eu venho para a igreja me encontrar com Deus, mas se o Deus que eu encontro na igreja eu não espalhar pelo mundo, eu não mostrar para as pessoas para lá fora, eu não conheci Deus, eu não me encontrei com Deus. Porque quando eu encontro com Deus de verdade, eu quero contar para alguém. Quem aqui não recebeu uma boa notícia e fala assim, ó, eu vou te falar essa notícia, é uma notícia muito boa, só que você não pode contar ela ainda, porque ela é uma surpresa. E você fica com aquele negócio, e eu preciso falar para alguém. Eu preciso contar esse segredo. Eu preciso falar, eu preciso compartilhar. Sei lá, ou então, não que seja um segredo, quando você recebe uma promoção no seu serviço. Quando o seu time é campeão do campeonato brasileiro, da Copa do Brasil, o que seja, você quer fazer o quê? Você começa, vai lá para o WhatsApp, ó, é campeão, meu time é campeão. Quando você recebe a promoção, vai no Facebook, graças a Deus, o Senhor me honrou, não sei o texto que você coloca lá, mas você está tão feliz, você está tão alegre, que você quer compartilhar a sua alegria com outras pessoas. Mas o Jesus, que é a razão do seu viver, que é a sua existência, que você canta, sou feliz com Jesus, com Jesus, meu Senhor. Esse aí você não quer compartilhar com ninguém. Esse aí você esconde embaixo do braço junto com a Bíblia. Vamos julgar menos o povo de Israel e olhar para a nossa situação. Porque assim como Israel estava indo para Canaã, nós também estamos. Assim como Israel murmurava e se rebelava contra Deus, muitas vezes nós também o fazemos. Eu vejo que a igreja muitas vezes está irreverente. E isso me entristece. E sabe o que me entristece? Mas é eu me ver irreverente às vezes também. Às vezes eu me pego conversando dentro da igreja e eu falo, meu Deus, o que eu estou fazendo? Por que a gente conversa tanto dentro da igreja? A gente vem para a igreja se encontrar com quem? Com os irmãos ou com Deus? E às vezes eu fico com vergonha. Eu fico até com medo de falar, porque às vezes, igual eu falei assim, às vezes eu acabo me pegando também, fazendo a mesma coisa. E eu fico pensando, meu Deus, o que nós estamos fazendo? Porque como o Senhor gostaria de ser adorado? Já vi pessoas cantando aqui na frente, louvando a Deus. E a pessoa com o microfone e playback alto, era possível ouvir. É difícil, irmãos. E eu me incluo, que eu já falei, eu já me peguei conversando na igreja. Mas eu tenho fé em Deus, que essa igreja, quando eu digo essa igreja, não digo apenas o Jardim dos IPs, mas eu digo Igreja de 27º Dia, tem uma missão a cumprir. E que quando nós entendermos esse propósito, quando nós conhecermos Jesus, e assim quando o nosso time ganha, assim como nós recebemos uma promoção,
essa alegria de conhecer Jesus de verdade, explodir no coração, nós vamos compartilhar com o mundo. E a obra de Deus vai ser feita rapidamente. Ore pelo Espírito Santo na sua vida. Clame a Deus para que você pare de reclamar. Nós reclamamos muito, no geral. Não estou falando da igreja só. A gente reclama do emprego, a gente reclama da escola, a gente reclama do chefe, a gente reclama do computador que trava, a gente reclama das contas que estão altas, a gente reclama de tudo. E isso é uma bomba. Faz mal. Tem pessoas que podem até entrar em depressão, tem estudos sobre isso. Pare de reclamar. Ore mais. Seja grato. Quantas coisas Deus já não fez na sua vida? Tenho certeza que você tem mais motivo para agradecer do que para pedir. Então, irmãos, é um sermão para mim isso também. Vamos juntos, quando chegarmos nessa casa, estar em reverência, adorar ao nosso Deus. Você não sabe quando que Ele vai falar com você. Às vezes Ele vai falar com você no louvor, quando alguém estiver cantando. Às vezes, Deus, Ele usa muitas maneiras. Sabe qual pode ser a maneira que Deus usa para falar com você? Na historinha da criança, tem um negócio que chama leitura responsiva, que acontece aqui durante os louvores. O pessoal está cantando, ele pega um trechinho da Bíblia e lê. Deus pode falar com você nesse momento. Deus pode falar com você na abertura da escola sabatina. Só que, se você não estiver atento, você pode não ouvir. Vamos entrar nessa casa tendo noção de que Deus está presente. E assim seja aqui na nossa casa e onde quer que nós formos. Amém?